Saudações vascaínos e meu povo, como vocês estão? Espero que muito bem. Bem, essa semana teve a situação da perda de pontos do Vasco referente à escalação irregular de jogadores, arrumou um salseiro do caramba, desnecessário, e agora o Vasco está arriscado de ficar numa situação prejudicada no Carioca por causa dessa perda de pontos. Eu vou explicar mais ou menos o que está acontecendo para vocês. Tudo isso está acontecendo porque o Vasco está sendo questionado por outros clubes referente à escalação do Jean e do Gilberto. A maioria dos clubes pequenos está acusando o Vasco de ter escalado irregularmente esses jogadores e por isso pedem a perda de 6 pontos, o que impossibilitaria o Vasco de disputar a final, entre outras sanções que o clube teria, fora o pagamento de multas e tal. Bem, o regulamento do Carioca prevê que os jogadores têm que estar inscritos, têm que aparecer no vídeo informativo até a 4ª rodada do Campeonato Carioca. E nesse caso, o jogador tem que estar inscrito 2 dias úteis antes da partida. No caso, o Jean, ele foi inscrito dia 2, ele jogou no dia 5, mas ele só apareceu no boletim informativo no dia 6. Aí é que está o caô, porque referente ao boletim informativo, o Jean não estava inscrito, porque ele não aparecia lá. Ele já tinha sido inscrito, mas ele levou esse tempo para aparecer lá e ele jogou antes de aparecer lá. Bem, no Código Brasileiro de Justiça Desportiva, o clube que for pego nesse tipo de irregularidade, ele perde 3 pontos, além dos pontos conquistados na partida. E como o Vasco venceu, ele perde os 3 pontos referente ao código e perde os 3 pontos que conquistou na partida. Logo, o Vasco perderia 6 pontos, incluindo pagar a multa, que varia de 100 a 100 mil. Bem, a defesa do Vasco se baseia que os jogadores já apareciam no informativo da CBF, eles já estavam lá. E não tem como eles estarem lá se eles antes não estiverem na Federação Carioca. Ou seja, eles já estavam regularizados na federação. O problema parece ter sido por parte da FERJ, que demorou a colocar o nome dos jogadores lá, causando essa irregularidade, causando todo esse reboliço envolvendo o Vasco. A FERJ em si se defendeu, falou que vai apurar o caso para ver se houve irregularidade por parte do clube ou se houve erro por parte da federação. Enfim, referente ao que o Vasco falou, é óbvio que não foi culpa do Vasco. Afinal, eles já apareciam na CBF. A FERJ que demorou a colocar eles lá. Por quê? Eu já não sei. Isso é um problema sério de responsabilidade. Não dá para ter certeza se foi da parte do Vasco ou da FERJ. Tudo indica que foi da FERJ, que o Vasco fez tudo certinho, mas o erro foi lá. Sendo que ainda está para ser apurado, não tem como ter certeza. O STJD já mandou ofício para a FERJ e deu um prazo de 72 horas para eles responderem o que aconteceu, para dar o parecer, para que resolvam esse problema. Conclusão, referente a isso tudo, o Vasco pode sim ser prejudicado. O Volta Redonda, que é muito interessado na situação, está em cima, está querendo que resolvam essa situação e que dê um parecer favorável ao Volta Redonda, já que ele tem a mesma quantidade de pontos do Vasco, e com essa perda de ponto do Vasco, logicamente ele se classificaria. Mas me diz você, de quem você acha que foi o erro? Foi do Vasco? Ele devia ter escalado esses jogadores sem ter aparecido o nome lá no vídeo informativo da FERJ? Ou foi da FERJ que não colocou o nome lá mesmo depois do Vasco ter apresentado o ofício? Comenta aqui embaixo, deixe seu comentário, ok? Basicamente é isso. Se você gostou e não está no canal, se inscreve, curte o vídeo para me dar aquela moral. E é isso aí, beleza? Então valeu, falou, até mais.